Shalom, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Márcio Marafiotti. Estamos na parte 10 do livro Ezequiel. A palavra de Hashem foi dirigida nestes termos: Filho de homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza, dizendo-lhes: assim diz Adonai Hashem aos pastores: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não são os pastores que devem apacentar as ovelhas? Comeis de seu leite, vestis de lã, matais os animais gordos, mas não apacentais as ovelhas. Não fortaleceste a ovelha fraca, não curaste a ovelha doente, nem enfaixaste a ovelha quebrada. Não trouxeste de volta a ovelha desgarrada. Não procuraste a ovelha perdida, mas as dominaste com dureza e brutalidade. As ovelhas se dispersarão por falta de pastor. Tornaram-se presas de todos os animais selvagens. Dispersaram-se minhas ovelhas. Vaguearam sem rumo por todos os montes e colinas elevadas. Minhas ovelhas se dispersaram por toda a expansão do país, sem que ninguém perguntasse por elas ou as procurasse. Por isso, pastores, ouve a palavra de Hashem. Juro por minha vida, oráculo de Adonai Hashem, uma vez que minhas ovelhas forem entregues à pilhagem, tornou-se presa de todos os animais selvagens por falta de pastor. Uma vez que meus pastores não se preocuparam com minhas ovelhas, apacentando-se a si mesmo em vez das ovelhas. Por isso, pastores, ouve a palavra de Hashem. Assim diz Adonai Hashem: eu mesmo vou enfrentar os pastores para reclamar deles as minhas ovelhas e lhes caçar o ofício de pastor. Esses pastores não mais poderão apacentar-se a si mesmos. Resgatarei de sua boca minhas ovelhas, que não lhes servirão mais de alimento. Pois assim diz Adonai Hashem: eis que eu mesmo buscarei minhas ovelhas e tomarei conta delas. Como o pastor toma conta do rebanho quando ele próprio se encontra no meio das ovelhas dispersadas, assim cuidarei de minhas ovelhas e as resgatarei de todos os lugares que foram dispersadas em dia de nuvens e de escuridão. Eu as retirarei do meio dos povos e as recolherei do meio dos países para conduzi-las à sua terra. Apacentarei as ovelhas sobre os montes de Israel, no vale dos córregos e em todas as regiões habitáveis do país. Eu as apacentarei em viçosas pastagens, e no alto monte de Israel estará o seu curral. Ali repousarão num belo lugar e pastarão em suculentas pastagens sobre os montes de Israel. Eu mesmo apacentarei minhas ovelhas e as farei repousar. Oráculo de Adonai Hashem. Procurarei a ovelha perdida, reconduzirei a desgarrada, enfaixarei a quebrada, fortalecerei a doente
e vigiarei a ovelha gorda e forte. Vou apacentá-las conforme o direito. Quanto a vós, minhas ovelhas, assim diz Adonai Hashem, julgarei entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Não vos bastou pastar na viçosa pastagem para ainda pisotear com as patas o restante de vossos pastos? Beber água cristalina e turvar com os cascos o resto da água? Assim minhas ovelhas devem pastar o que pisoteaste com as patas e beber a sujeira de vossos cascos. Por isso, assim diz Adonai Hashem, aqui estou, eu mesmo, para julgar entre a ovelha gorda e a ovelha magra. Porque empurraste com flancos e com as espátuas todas as ovelhas fracas, dando-lhes chifradas a ponto de dispersá-las para longe. Vou libertar minhas ovelhas, já não servirão para pilhagem. Vou julgar entre uma ovelha e outra. Para apacentá-las, estabelecerei a elas um único pastor, o meu servo Davi. Ele as apacentará e lhes servirá de pastor. Eu, Hashem, serei seu Deus e meu servo Davi será príncipe entre eles. Eu, Hashem, falei. Farei com eles uma aliança de paz. Farei desaparecer os animais ferozes do país, de modo que poderão morar em segurança no deserto e dormir nos bosques. Darei a eles e aos arredores de minha colina uma bênção. Farei cair chuva a seu tempo, chuvas que serão uma bênção. Árvores do campo produzirão fruto, e o país dará seu produto. E eles estarão em segurança na sua terra. Saberão que eu sou Hashem, quando eu lhes quebrar as cavilhas do jugo e os libertar das mãos do que os escravizam. Já não servirão de pilhagem para as nações. Os animais selvagens não tornarão a devorá-los. Morarão em segurança sem que ninguém os aterrorize. Farei germinar para eles plantas tão fabulosas que não haverá mais focos de fome no país. Nem terão de suportar a injúria das nações. Assim saberão que eu, Hashem, sou o Deus com eles, e eles o meu povo, a casa de Israel, oráculo de Adonai Hashem. Quanto a vós, minhas ovelhas, ovelhas de minha pastagem, vós sois seres humanos, e eu sou o vosso Deus, oráculo de Adonai Hashem. A palavra de Hashem me foi dirigida nestes termos. Filho de homem, volta o rosto contra a montanha de Sier e profetiza contra ela. Tu lhes dirás, assim diz Adonai Hashem, aqui estou contra ti, montanha de Sier. Vou estender contra ti minha mão,
e transformar-te em desoladora solidão. Reduzirei suas cidades a escombros, e ficarás desolada. Assim saberás que eu sou Hashem. Porque, nutrindo um ódio inveterado, entregaste aos Yahudins ao poder da espada no momento da desgraça, na hora da liquidação de culpas. Por isso, juro por minha vida, oráculo de Adonai Hashem, eu te farei sangrar, e o sangue te perseguirá. Com sangue te tornaste culpada, por isso o sangue te perseguirá. Reduzirei a montanha de Seir a uma desoladora solidão, fazendo desaparecer dela qualquer viajante. Cobrirei os montes de vítimas. Em tuas colinas, vales e em todos os córregos tombarão os mortos pela espada. Farei de ti uma desolação permanente, e tuas cidades nunca mais serão habitadas. Assim sabereis que eu sou Hashem. Porque disseste, as duas nações e os dois países serão meus, eu tomarei posse deles, apesar de Hashem estar lá. Por isso, juro por minha vida, oráculo de Adonai Hashem, vou agir com a mesma ira e o mesmo ciúme que, movida pelo ódio, os trataste. Farei que me conheças quando eu te julgar. Saberás que eu, Hashem, ouvi todas as injúrias que proferiste contra as montanhas de Israel, dizendo, elas ficaram uma desolação. Elas nos foram entregues para que as devoremos. Proferiste contra mim palavras insolentes. Repetiste contra mim vossas palavras. Eu mesmo as ouvi. Assim diz Adonai Hashem. Quando toda a terra se alegrar, farei de ti uma desolação. Como te alegraste por ter ficado desolada a herança da casa de Israel? Assim eu farei contigo. Serás uma desolação, montanha de Seir, junto com todo o território de Edom. Assim saberão que eu sou Hashem. Quanto a ti, filho de homem, profetiza para os montes de Israel. Montes de Israel, dirás. Ouve a palavra de Hashem. Assim diz Adonai Hashem. Por ter o inimigo dito sobre vós, essas colinas antigas tornaram-se nossa propriedade. Por isso deverás profetizar e dizer, assim diz Adonai Hashem, por vos terem devastado e cobiçado de todos os lados para vos tornardes a propriedade de resto das nações, por teres sido objeto de sátira e insultos popular, por isso, montes de Israel, ouve a palavra de Adonai Hashem. Assim diz Adonai Hashem. Para os montes e as colinas, para os córregos e os vales, para
para as ruínas desoladas e as cidades abandonadas, entregues ao saque e ao desprezo do resto das nações vizinhas. Por isso, assim diz Adonai Hashem: é no ardor do meu ciúme que eu falo contra o resto das nações e contra todo o Edom, porque se apoderaram de meu país, com o coração todo cheio de alegria e com sentimento de ódio por causa das pastagens disponíveis para o saque. Por isso, profetiza a respeito da terra de Israel. Dirás para os montes e colinas, para os córregos e os vales: assim diz Adonai Hashem: é com zelo e furor que eu falo, porque suportaste os sarcasmos das nações. Por isso, assim diz Adonai Hashem: juro de mão levantada, que as nações vizinhas carregarão o próprio sarcasmo. Quanto a vós, montanhas de Israel, produzireis ramos, ficareis carregados de fruto para o meu povo Israel, pois eles estão prestes a chegar. Sim, eu vou ao vosso encontro e volto-me para vós. Sereis trabalhadas e semeadas. Sobre vós multiplicarei a população, a casa de Israel toda inteira. As cidades serão repovoadas, as ruínas reconstruídas. Multiplicarei sobre vós pessoas e animais. Eles se multiplicarão e serão férteis. Eu vos tornarei habitadas como antes, e vos darei mais benefício do que no princípio. Assim sabereis que eu sou Hashem. Farei caminhar gente sobre vós, o meu povo Israel. Eles tomarão posse de vós, e vós lhes servireis de herança, e nunca mais o privareis de filhos. Assim diz Adonai Hashem: porque dizem a teu respeito: tu és uma desoladora de gente e privas de filhos a própria nação. Por isso, já não devorarás gente, nem tornarás a privar de filhos a tua nação. Oráculo de Adonai Hashem. Já não permitirei que se ouça a teu respeito o sarcasmo das nações. Já não carregarás os ultrajes dos povos, nem tornarás a privar de filhos a tua nação. Oráculo de Adonai Hashem. A palavra de Hashem me foi dirigida nestes termos: filho de homem, a casa de Israel estava morando em sua terra, mas eles a mancharam com sua conduta e suas más ações. Sua conduta era para mim como a impureza da menstruação. Então eu despejei sobre eles o meu furor por causa do sangue que derramaram no país e dos ídolos com que contaminaram. Eu os dispersei entre as nações e eles foram disseminados pelos países. Julguei-os de acordo com sua conduta e suas más ações. Chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome quando a respeito dele se dizia: é este o povo de Hashem, mas tiveram de sair de teu país?
Então eu tive consideração com o meu santo nome, que a casa de Israel profanava entre as nações por onde foram. Por isso, diz a casa de Israel, assim diz Adonai Hashem, não é por causa de vós que eu ajo, casa de Israel, mas por causa de meu santo nome que vos profanaste entre as nações para onde fostes. Santificarei o meu grande nome, profanado entre as nações, no meio das quais os profanastes. As nações saberão que eu sou Hashem, oráculo de Adonai Hashem, quando por meio de vós mostrar minha santidade à vista deles. Eu vos tomarei entre as nações, reconciliando-vos de todos os países, e vos reconduzirei à vossa terra. Derramarei sobre vós a água pura e sereis purificado. Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos. Eu vos darei um coração novo e lhe porei em vós um espírito novo. Removerei de vosso corpo o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei em vós um espírito e falarei com que antes segundo minhas leis e cuideis de observar os meus preceitos. Habitareis no país que dei a vossos pais. Sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Eu vos libertarei de todas as vossas imundícies. Mandarei que o trigo seja abundante. E já não vos imporei fome. Multiplicarei os frutos das árvores e os produtos do campo, para que não mais suportais a vergonha da fome entre as nações. Então vos lembrareis de vossa má conduta e de vossas práticas funestas, e sentireis repugnância de vós mesmos por causa de vossas culpas e abominações. Convém que saibais, não é por vossa causa que eu faço isso. Oráculo de Adonai Hashem. Envergonhai-vos, humilhados de vossa conduta, ó casa de Israel. Assim diz Adonai Hashem, quando eu vos purificar de todas as culpas, repovoarei as cidades, e as ruínas serão reconstruídas. O país devastado, que antes parecia um deserto a todos os que ali passavam, será cultivado. E haverão de dizer, este país que estava devastado tornou-se como um jardim do Éden. E as cidades em ruínas, devastadas e demolidas, estão fortificadas e habitadas. Assim, as nações que sobraram em torno de vós saberão que eu, Hashem, reconstruí o que estava demolido e replantei o que fora devastado. Eu, Hashem, falei e farei. Assim diz Adonai Hashem. Permitirei ainda que a casa de Israel me suplique no sentido de multiplicar sua população como ovelhas. Como ovelhas do santuário, como as ovelhas de Jerusalém por ocasião das festas. Assim as cidades em ruínas estarão cheias de rebanhos de gente.
e eles saberão que eu sou Hashem. Para você ver o final desse vídeo, assista a parte 11. Deixe seu like, se inscreva no meu canal. Encontro vocês no meu próximo vídeo. Shalom!